Olá a todos, meu nome é Luciana, eu faço parte da equipe do Núcleo da Leitura Corporal e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre a relação saúde-doença e as principais características dos 7 centros de forças básicas. Antes da gente começar, eu queria fazer uma oração, pode ser? Então vamos lá. A grande força cósmica do amor universal, a todas as entidades que nos assessoram e protegem, aos nossos guias, aos mestres que aqui se fazem presentes, a todas as energias de luz que buscam o crescimento, a harmonização e a unificação da humanidade e do planeta, nos colocamos à disposição. Que os nossos corpos sirvam sempre de canais para os trabalhos de paz e crescimento, e que nos seja permitido sentir, identificar cada um dos sinais e conhecimentos que nos forem emitidos, que possamos processá-los e utilizá-los sempre para o crescimento individual e coletivo. Então, vamos lá. Só para compartilhar um pouquinho com vocês, né, o meu primeiro contato assim, mais íntimo com a leitura corporal foi há 12 anos atrás, com o nascimento da minha primeira filha, né, onde a pediatra dela, que também é uma grande estudiosa da leitura corporal, sempre fez, né, a tradução de todos os sinais e sintomas, e isso sempre fez o maior sentido para mim, de modo que passava assim, quando caía a ficha, né, quando passava de 2 a 3 dias, o sintoma ele desaparecia ou se tornava assim um pouco mais brando. E aí eu comecei a enxergar essa relação saúde e doença de uma forma assim diferente, né? Por um outro olhar, por um outro ângulo. E aí na minha terceira gestação, eu fui fazer o tratamento da leitura corporal, né, com a Regina, né, Regina? E foi muita cura, assim, todos os níveis. E logo depois eu tive a grande oportunidade de conhecer a Nereida, que para mim é um dos grandes presentes dessa existência, porque a leitura corporal, ela literalmente transformou, né, a minha vida e vem transformando a cada dia. E é isso, né? Então, vamos começar. A leitura ela é muito mais, né? Vai muito mais além do que só a tradução de sinais e sintomas. É realmente assim uma filosofia de vida. Então, a leitura corporal, ela tem como pensamento de base que nós somos seres biopsíquicos. Então, para quem já vem acompanhando aí, né, as aulas, a gente já estudou um pouquinho que somos seres multidimensionais, né? A gente tem vários corpos. Corpos sutis, desde o corpo celestial, o corpo austral, causal, corpo etérico, corpo mental, corpo emocional, né? E o corpo físico. Então, antes que aconteça uma manifestação de fato no nosso corpo físico, outros corpos, né, mais sutis, eles já são sinalizados. Então, existe uma relação direta entre os processos emocionais, né, a nossa psique, e as manifestações no corpo físico. Aqui é um mapa da leitura corporal, mostrando essa relação entre o corpo físico e o corpo emocional. Um mapa, né, do mapeamento da superfície do nosso corpo, onde vem mostrando que através de toques, né, e intenções bem específicas, a gente pode trabalhar diversos órgãos, assim também como as diversas emoções. Os órgãos e as suas áreas correlacionadas, né, que a gente pode trabalhar, por exemplo, os rins, a gente pode trabalhar na faixa póstero-medial do membro inferior, na faixa da lombar, no calcâneo. O fígado, por exemplo, a gente pode trabalhar na face anterior do membro inferior, no segundo artério, no segundo dedo. E também a gente pode trabalhar na superfície do nosso corpo diversas emoções.
né? Como a ansiedade, o medo, a raiva, o estresse, a síndrome do pânico, e assim vai. Então, toda vez que o nosso corpo ele altera a sua fisiologia, faz com que a gente crie, né, novos códigos, novas sinalizações, que é meio que um chamado para que a gente volte a atenção para si. Então, quando a gente adoece, para mim, assim, o maior convite é um momento que a gente deve voltar a atenção para si mesmo e observar que podem ter valores, conceitos, sistemas de crenças que precisam ser renovados, né? Que precisam ser ressignificados. Às vezes, a gente fica muito preso, né? Com os nossos fluxos, com os fluxos estancados e presos a conceitos, a regras, a tabelas, e pode ser que a gente está nos mantendo no antigo, onde existe uma versão nova, né? Muito mais atualizada, muito melhor, muito mais bonita, que precisa ser aplicada. Então, às vezes, a gente fica muito tempo sem se adoecer, e nem sempre isso quer dizer que é um sinal de saúde, né? Pode ser que a gente está num lugar muito controlado, assim, do comportamento. E fazendo uma analogia aqui, né? Então, por exemplo, quando a água ela fica parada, ela apodrece. E quando a água ela ganha movimento, volta a se movimentar, ela pode se purificar. E assim também é com o nosso corpo, né? Quando a gente fica estancada a fluxos presos, né, a conceitos, a comportamentos, isso pode levar a um adoecimento, né? E se a gente deixa circular, né, se a gente renova, pode ser que o adoecimento ele seja uma grande oportunidade, né, para a gente resgatar esse movimento, resgatar essa fluência. A gente também pode adoecer pelo fato de não aceitarmos, né, os nossos sentimentos e ficarmos classificando os nossos sentimentos. Então, a gente tem matriz para todos os sentimentos. E para a leitura corporal, é tão importante a gente viver um sentimento, seja lá qual for ele, assim como a sua polaridade. Né? Então, a gente ainda fica classificando aqueles sentimentos que podem, que não podem, que são validáveis, que não são validáveis. Né? A gente, às vezes, se permite sentir amor, alegria, gratidão, mas às vezes nos culpamos quando sentimos, por exemplo, raiva, ou não nos permitimos sentir medo, né? E quando e é muito importante a gente entender o que a gente está sentindo, então que a gente possa fazer uma pergunta, o que eu estou sentindo agora? E a partir do momento que a gente entende o que a gente está sentindo, né, a gente aceita esse sentimento, a gente valida esse sentimento, a gente manifesta esse sentimento, porque quando um sentimento ele é manifesto, opa, saiu aqui, Bela. Lu, fui eu que tirei. Depois a gente volta, que o pessoal estava pedindo para te ver. Ah, tá. Pode voltar? Quando você for falar deles, a gente põe, senão só fica ele na tela e as pessoas não estão te vendo. Ah, não dá para me ver em simultâneo, não? Você fica muito pequenininha. Ah, tá. É porque eu vou precisar dele sim o tempo todo. Mas quando você for começar a passar eles, a gente coloca de novo, pode ser? Ah, tá. Você coloca para mim? Desculpa ter te interrompido. É porque você fazer essa apresentação geral com você aparecendo para as pessoas te verem e depois a gente vai seguindo no slide. Tá bom. A apresentação do slide também, ela não estava com a apresentação, não. Estava aparecendo só a tela do Explorer. Quando voltar, se vocês quiserem olhar para isso. Ah, é? Então, voltando aí, né? Nessa questão de aceitar os nossos sentimentos, porque quando a gente aceita e manifesta, né? Essa energia, ela por si só, seja lá qual for o sentimento, ela se transforma, né? Ela vira trabalho.
E quando a gente não aceita um sentimento, proíbe um sentimento, essa proibição é como se fosse um fermento. Ela, né, ela cresce dentro da gente. E, de certa forma, essa energia ela fica presa, ela fica contida. E uma maneira do corpo tentar, né, expurgar, limpar essa energia, muitas vezes ele escolhe fazer alterações da nossa fisiologia, né? Daí a importância da gente entender o que a gente está sentindo, da gente aceitar, da gente manifestar. O adoecimento também, se quiser pôr, Bela, pode colocar. Faz a mesma coisa que você tinha feito. E aí clica no slide para aparecer o slide todo. Eu achei que era isso que eu tinha feito. Acho que agora vai dar. Sim? E deu. Então tá. O adoecimento ele pode vir também, né, para que a maturidade ela se instala. Claro que a gente não precisa adoecer para se maturar, né, não é isso. Mas o adoecimento ele pode sim ser um grande recurso, né, para a gente alcançar outros níveis, né, vibracionais. Então, o adoecimento, ele não é um sinal de fragilidade, embora quando a gente esteja adoecido, né, a gente pode ter a sensação que a gente está mais fragilizado, mas não é isso de jeito nenhum que o adoecimento vem nos pedir, justamente pelo contrário, né? O adoecimento, ele quer força, ele quer vitalidade, ele quer vigor, ele está pedindo aí para um estado de saúde. E o nosso corpo, ele é tão perfeito, tão lindo, né? Eu fui professora de fisiologia humana por 18 anos, então, assim, eu sou meio suspeita porque eu sou muito apaixonada com o corpo humano. Porque ele funciona milimetricamente, assim, perfeito. E ele, o tempo todo, todos os sistemas trabalham em conjunto para manter um estado de saúde, para manter um estado de homeostasia, né? E a homeostasia é interessante porque ela acontece pelo mecanismo de feedback negativo. Ou seja, toda vez que chega um sinal, o corpo ele tenta determinar uma resposta contrária. Então, por exemplo, vamos pensar no físico. Se eu tenho uma queda de oxigênio por algum motivo, essa informação ela é encaminhada até o sistema nervoso, né, que processa essa informação e determina uma resposta, se eu estou querendo um estado de homeostasia, de saúde, de equilíbrio, para tentar aumentar esse nível de oxigênio. Então, meu sistema nervoso ele pode estimular os músculos da respiração, né, fazer com que eu respire de forma mais rápida e mais profunda, e com isso eu consigo obter maior quantidade de oxigênio. Ou, por exemplo, se eu tenho um aumento da pressão arterial, essa informação também chega ao sistema nervoso, né? Ele tenta ativar, por exemplo, o sistema nervoso parasimpático e desativar o sistema nervoso simpático. E, consequentemente, eu começo a ter uma bradicardia, uma vasodilatação, na tentativa de diminuir essa pressão arterial. E assim também é com as nossas emoções, né? Então, por exemplo, se eu estou praticando muito um ato de enfrentamento, que é um ato que não é verdadeiramente sentido, às vezes com pouca presença, o corpo ele dá um jeitinho de fazer circular o medo. Porque o medo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não está ali para nos fragilizar, né? O medo, ele vai ajustar a nossa verdadeira disponibilidade, vai colocar a gente do tamanho que a gente é. E se a gente está vivendo muito medo, mas respeitando esse medo que a gente está sentindo, um jeito de controlar isso é o corpo puxar o princípio ativo da coragem, né? Assim, por exemplo, se eu estiver vivendo um amor, né, enlouquecido, que me tira do meu estado de presença, interessante é que o corpo faça circular algum movimento que antidote, né, esse amor louco para me trazer novamente um centramento. Então, através desse controle homeostático, né, realizado por feedback negativo, a gente vai mantendo aí um estado de saúde. Saúde, né?
para a leitura corporal não significa ausência de sintoma, né? A saúde é um estado de vontade consigo, é a gente ser o que a gente realmente é a gente ser espontâneo, a gente considerar as nossas pulsões, as nossas vontades, os nossos desejos, né? E para isso é necessário que haja um estado de autoacolhimento, né, e de autoaceitação. A autoaceitação aí, a gente pode trabalhar ela nesses ossinhos aqui, que são as nossas clavículas. A cura para a leitura corporal, por incrível que pareça, ela acontece quando o sintoma ele aparece, né? Então, um indivíduo que está querendo envolver com o seu processo, que está ativo do seu processo, que está participativo, né? Assim, isso eu posso dizer por experiência própria, é difícil que um sintoma ele permaneça, né? Ele não costuma durar muito tempo. Quando a gente faz um verdadeiro contato, né, com esse sintoma, o que ele quer dizer para a gente? E é interessante a gente entender também que um indivíduo, ele envolvido, participativo, presente, né, ele não está sofrendo desse sintoma, mas ele está passando por ele, né, por esse sintoma, para se transformar a partir dele. Para a leitura corporal, o sintoma suprimido, ele não quer dizer cura, é simplesmente, né, tampar o sol com a peneira. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, imediatamente eu já faço uso de um analgésico, né? Eu não vou sentir mais essa dor de cabeça, mas será que isso quer dizer uma cura verdadeira, né? Não que a leitura corporal, gente, quer que a gente sinta dor, de jeito nenhum, tá longe disso, justo pelo contrário, né? Ela coloca a experiência prazerosa, o prazer, no topo da lista. Mas se a gente puder, pelo menos, fazer um mínimo contato, né, com o que esse sintoma quer nos dizer, isso, assim, ajuda muito no processo de cura. Então, se eu suporto sentir dor, sei lá, só por 10 minutos, né, que eu sinta por 10 minutos. Se eu não suporto sentir nem 2 minutos, né, e já quero fazer a supressão imediata, tudo bem também, mas que a gente faça supressão, mas tentando fazer um contato com esse sintoma, porque ele pode, né, nos mostrar e nos dizer muitas coisas. Então, o ato de uma supressão imediata, sem entender o mínimo necessário, reduz muito a oportunidade do conhecimento de si. E uma outra coisa também, que o nosso corpo, ele é todo interligado. Então, a gente tem a pele, né, que nos conecta por inteiro. A gente tem uma estrutura chamada de fáscia, que ela conecta a ponta do meu fio de cabelo à ponta do dedão do meu pé na velocidade da luz. Então, se eu faço a supressão em alguma área, imediatamente, sem entender o mínimo necessário, muito provável que o corpo ele faça uma recidiva, até mesmo mais agravada, né, em áreas correlacionadas. É importante que a gente tenha um posicionamento de não confronto com o sintoma. Então, ao invés de perguntar por que eu estou sentindo isso, que não vai nos levar a nenhum lugar, né? É interessante que a gente pergunte para que eu estou sentindo isso. Então, substituir o porquê para o para quê, porque quando a gente faz assim, a gente pode aprender muito com esse sintoma, com o que ele quer nos trazer, nos ensinar. E entender que o que aconteceu, né, foi por mim criado e necessário ao meu processo de evolução. Então, a gente cria, né, a nossa realidade. Bom, vamos começar a falar um pouquinho dos centros de força, ou chakras, que são centros de energia, que geram qualidades vibracionais específicas que estimulam as funções de todo o nosso corpo, né? Então, o que acontece? Nós temos o corpo etérico, que ele é constituído por meridianos, que são canais energéticos, por onde vão circular o prana, ou a energia vital, ou a seiva da vida, né? E quando a gente tem um encontro desses meridianos, formam estruturas chamadas de nadis. E quando a gente tem um encontro desses nadis,
formam o que são chamados de centros de forças, ou chakras. Esses centros de forças, ou chakras, eles têm inúmeros incontáveis, né, distribuídos por todo o nosso corpo, mas existem 7 centros de forças básicos, que é o que a gente vai especificar mais hoje. Então, fazendo aí uma correlação entre o corpo etérico, né, e o corpo físico, é como se funcionasse assim. Os meridianos, que faz parte do corpo etérico, que são esses canais por onde flui, né, o prana, a energia vital, eles se correlacionam no corpo físico com os nossos nervos. Os nadis, que são o encontro desses meridianos, vai corresponder às sinapses, que são as comunicações entre os neurônios e os plexos também. E o encontro de nadis corresponde aos centros de força, né? E os centros de forças básicos, que a gente vai ressaltar aqui, eles são representados pelas glândulas endócrinas. Então, primeiro centro, a gente tem a glândula suprarrenal, o segundo centro, as gônadas, o terceiro centro, o pâncreas, quarto centro, o timo, quinto centro, a glândula tireoide, sexto centro, a glândula hipófise e o sétimo centro, a glândula pineal. Os centros de força, então, eles são vórtices de energia, né? Eles se assemelham a uma roda ou uma flor, onde tem uma região central, que acredita-se que é uma região que transforma a energia em código para o corpo físico, e essa região central, ela é ladeada por pétalas. Os centros de força, eles vibram todas as cores, embora exista uma que seja dominante, e eles movimentam em todas as direções. Então, pode acontecer deles estarem se movimentando no sentido horário ou no sentido anti-horário, para frente, para trás, para cima, para baixo. E pelo fato de um centro de força estar girando no sentido horário e, de repente, ele começar a girar no sentido anti-horário, não quer dizer que tem uma disfunção nesse centro de força. Mas entra naquela questão que a gente já comentou de um controle homeostático do nosso corpo. Então, pode ser um ajuste, né? Um controle para a gente tentar manter aí um estado de homeostasia. Cada centro de força especifica um grupo de habilidades e competências para serem desenvolvidas segundo a sua jurisdição, né? Então, embora cada centro de força tem funções que são muito específicas a ele, essas funções, elas podem se completar em outros centros de força, né? Então, por exemplo, eu tenho funções no primeiro centro de força que pode se completar no quarto centro de força, ou eu tenho funções do segundo centro de força que se completam no quinto centro de força. E quando a fluência de um centro de força é interrompida ou distorcida, vai resultar em desordens orgânicas e psíquicas relacionadas a qualidades vibracionais daquele centro de força. Existe uma hierarquia na sutilização das funções. Então, se a gente comparar as funções do sexto centro de força, elas são mais sutis em relação, né, às funções, por exemplo, do primeiro centro de força. E o interessante é que quanto mais sutil, né, mais sensível, a gente vai precisar de maior movimentação da energia. Por isso que a gente explica que o primeiro centro de força, ele tem 4 nadis. Enquanto se a gente comparar com o sétimo centro de força, que tem 1000 nadis. Embora ocorra essa hierarquia na sutilização das funções, não há hierarquia de importância, né? Todos têm importância no mesmo valor. Primeiro e sétimo centro de força, eles se completam. Então, o sétimo centro de força, que é um centro, né, que é regido pelo corpo celestial, né, pela macroconsciência, é um centro que alimenta as funções do primeiro centro de força. Daí a gente explicar que a inteligência predominante no primeiro centro de força, que é o instinto, a gente considera que é a mais completa das inteligências.
né? O instinto, ele traz a sabedoria do divino, né? Assim, só para não confundir o instinto com uma impetuosidade, né? Que é quando a gente reage sem a menor presença. Não é isso, né? O instinto, ele é muito sagrado, ele é muito divino. E às vezes, para a gente sentir o instinto, a gente precisa um pouco abdicar do nosso raciocínio. Então, vou trazer alguns exemplos, né? Momentos que a gente utiliza essa inteligência tão sagrada que está sob a jurisdição do primeiro centro de força. Então, por exemplo, o nascimento, né? O ato de parir. É claro que tem situações e situações, a gente não cabe ficar especificando isso aqui, mas o nosso corpo, o nosso fisiológico, ele sabe, né? Como é que a gente dá a luz. A gente não precisa programar para qual respiração eu vou fazer naquele momento, qual que vai ser melhor, em que posição que eu tenho que ficar. Se a gente tiver presença e saber escutar o nosso corpo, ele nos diz o que a gente deve fazer, em qual posição que a gente deve ficar, qual respiração é a melhor. A gente não pensa muito, né? Simplesmente acontece, é natural. Né? E o bebê, ele nasce sem a gente precisar fazer o menor esforço. Assim também a sucção, né? Quando o bebê nasce, se a gente coloca ele aqui na região do abdômen e no tórax, ele consegue rastejar, encontrar o nosso mamilo, né? E praticar o ato aí da sucção. É um ato instintivo. E também reações acionadas à fome, à sede. Então, quanto mais a gente respeita o nosso corpo físico, né? Mais próximo da transcendência. A gente fala que para a gente desenvolver espiritualidade, é muito importante que a gente tenha os pés no chão, né? Os pontos de apoios bem firmados. Quanto mais a gente apropriar de si, né, do nosso corpo, da gente encarnar, mais fácil a gente desenvolver a espiritualidade. Então, desenvolvendo presença, né, afirmando as nossas próprias bases, que é de primeiro centro de força, faz com que estejamos mais próximos das esferas mais sutis. Então, é muito lindo isso daqui no nosso corpo, nessa figura. A gente tem aqui o jejum no ilho, que são os componentes do intestino delgado, que faz parte aí do primeiro centro de força. E aqui os giros cerebrais, né? Sistema nervoso, ele pertence ao sétimo centro de força. Se a gente observar essas duas estruturas, embora bem distintas morfologicamente, o tecido é completamente diferente, mas se a gente olhar no macro, né, na anatomia, a gente vê que eles têm muitas semelhanças entre eles. Então, vamos especificar, né, falar, não vai dar para entrar detalhadamente em cada um deles, mas eu vou pegar aqui as principais características de cada centro de força. Então, o primeiro centro, também conhecido como chakra básico, né, a cor predominante dele é a cor vermelha. É um centro de estimulação da adaptação, da satisfação das necessidades básicas de sobrevivência e de evolução da espécie. Né? Então, essa palavra de primeiro centro de força, que é a adaptação, para a gente desenvolver a adaptação de uma forma, vamos dizer assim, mais saudável, a gente tem que ter um estado de presença, né? Que é uma condição também primordial aí do primeiro centro de força. Então, no processo da adaptação, eu considero os meus signos, eu declaro os meus limites, minhas possibilidades e criando um caminho, né, do meio, uma terceira opção, eu me adapto, né? Eu me torno parte. Necessidades básicas de sobrevivência, né? Então, eu posso dizer para vocês que o primeiro centro de força é o que mais se dedica ao sobreviver. A partir do segundo centro de força, né, que já entra o outro também na história, a prioridade é o viver. O primeiro centro de força, ele é formado por 4 nadis, ele se localiza na pelve, né? Ele tem sua abertura para a terra, na região do períneo,
que é uma região que vibra aí todas as nossas possibilidades pessoais. O primeiro centro de força, ele se localiza na altura da terceira vértebra coxígea, que é uma vértebra de ativação da atenção às necessidades básicas de sobrevivência. E ele é representado pela glândula suprarrenal. Não quer dizer, gente, que os centros de força, eles estão nas glândulas, né? Mas as glândulas, elas são regiões que mais concentram e mais convergem as emanações dos centros de força. Então, a glândula suprarrenal, na realidade, são duas glândulas, elas ficam acima dos rins, né? Elas produzem alguns hormônios, como a adrenalina, a aldosterona, o cortisol, e é um centro de ativação do estado de presença, né? A presença que é uma condição, como eu já disse, primordial para as funções aí do primeiro centro de força. E algumas estruturas e órgãos diretamente relacionados ao primeiro centro de força. Então, a gente tem todo o sistema urinário sob a jurisdição do primeiro centro de força, né? Os rins, que são as estruturas responsáveis pela formação da urina. A gente tem esses canaizinhos aqui que já conduzem a urina prontinha, formadinha, que são os ureteres. A urina, então, ela vai ser armazenada nessa bolsinha que é a bexiga e vai ser conduzida para o meio externo através desse canal que a gente chama de uretra. Então, todo o sistema urinário, né, pertence aí ao primeiro centro de força. Os rins, eles guardam a nossa energia vital. Os rins trabalham as nossas habilidades e competências. Então, nos rins, a gente tem a matriz para todas as habilidades e competências, né, inerentes à espécie humana. Então, se eu vejo algo no outro que eu acho muito interessante, né, é bom a gente saber que a gente também pode conquistar aquilo, porque a gente tem todas as matrizes para todas as competências e todas as habilidades. Isso é muito importante porque nessa ideia, né, eu paro um pouco de me comparar com o outro, porque se o outro pode, eu também posso, porque eu também tenho essa competência, né? E aí a leitura corporal, ela fala, né, da inveja, que eu adoro, porque a inveja é assim, inveja, né? Olhe para dentro e veja também que você pode, que você também tem essa habilidade, que você também tem essa competência. E no processo de formação da urina, assim, fisiologicamente falando, o sangue, ele chega nos rins, né? Ele é filtrado. Esse sangue que é filtrado, grande parte dele é reabsorvido, ou seja, volta para a nossa corrente sanguínea. E uma parte desse sangue que foi filtrado é excretado na urina, né? Então, a gente excreta na fisiologia produtos do metabolismo, como ureia, creatinina, ácido úrico, podemos excretar também água, eletrólitos, enfim, é uma química inteira aí da urina, né? Mas para a leitura corporal, o que a gente excreta na urina é cerca de 60%, mais ou menos, de habilidades e competências que nós não desenvolvemos, né? Não desenvolvemos porque ainda não ativamos a nossa curiosidade para elas, ou porque não faz parte, né, desse para-casa aqui, dessa existência, desenvolvê-las. Mas se a gente quiser, a gente tem essa competência, né? A gente pode ativá-las. Eu acho que... Luciana, Oi. vocês falam sobre urinoterapia? Qual que é a posição da leitura sobre isso? Eu não tenho conhecimento, não sei te falar. Nunca vi nada a respeito da urinoterapia perante a leitura corporal, não. Pode até ser que tenha, né? Mas tá bom. Eu não sei te falar. E aí, então, na minha opinião, assim, não tem como a gente desenvolver todas as competências e todas as habilidades na mesma existência, numa única existência, né? Por isso que é interessante que a gente elimine um pouco na urina, porque a gente, se fosse assim, a gente iria se intoxicar por luz, porque para a leitura corporal, né, cada virtude, cada competência,
cada habilidade é luz. Se a gente desenvolver todas elas e reabsorver, fazer com que todas elas voltem para a corrente sanguínea, a gente se intoxicaria, né, de tanta luz. Os rins também, eles trabalham com os limites de segurança, né, voltando aí no medo. O medo nunca foi pretensão dele nos fazer mais frágeis, de jeito nenhum. Eles nos colocam, né, do nosso tamanho, tanto que a gente dá conta. Ele ajusta aí a nossa verdadeira disponibilidade diante de cada momento, cada situação. Também está sobre a jurisdição do primeiro centro de força os nossos intestinos, né? Tanto o intestino delgado, trabalhando aí a relação custo-benefício. O intestino delgado compreende duodeno, jejum, ilho, e o intestino grosso, trabalhando aí a relação perda e ganho, apego e desapego. Então, quando a gente deixa, né, quando a gente perde alguma coisa, se é que perde, na verdade a gente não está perdendo, a gente só está abrindo espaço para conquistar algo novo, né? Para que uma nova consciência possa se instalar. Também sobre a jurisdição do primeiro centro de força, a gente tem as glândulas exócrinas, que trabalham aí para o processo de humanização. Humanização é a gente ser o ser humano que a gente é, único, exclusivo, né? A gente pode trabalhar muito isso também na lateral dos nossos joelhos. Então, a gente considerar as nossas vontades, os nossos desejos, a gente ser do jeito que a gente é, né? Cada um tem um jeito de ser, que é único, exclusivo. Isso é trabalhado pelas glândulas exócrinas. Também, sobre a jurisdição do primeiro centro de força, a gente tem o sistema linfático, que é um sistema que está trabalhando aí no nosso poder de autocura, né? Então, esse poder tão sagrado, né? Tão celestial, porque ninguém cura ninguém, é a gente que se cura, tão divino, ele está aí sobre a jurisdição do primeiro centro de força. A gente também tem, regido pelo centro de força, né, uma estrutura, o pé é o alicerce do sistema de autossustentação. O meio do pé é um pontinho, né, que a gente trabalha o estado de presença, a gente fala que é um ativador do estado de presença. Os nossos ossos, né, também sobre a jurisdição do primeiro centro de força, que trabalha com a formação do nosso comportamento, né, é a estrutura que mais representa o nosso psiquismo do jeito que ele é, né? Tão mutante, porque nós somos seres muito flexíveis, né? A nossa natureza é essa, mutantes. Então, quando a gente mantém sempre o mesmo comportamento, né? Acorda todo dia, o mesmo horário, faz as mesmas coisas, aquela rotina toda certinha, isso pode ser uma das causas de adoecimentos dos nossos ossos, né? Alguma das causas de osteopenia, osteoporose. O órgão do sentido relacionado ao primeiro centro de força é o nariz, né? E o sentido é o olfato, que é um órgão relacionado aí com o nosso envolvimento, com as nossas trocas, né? É uma função que vai se completar lá no quarto centro de força. Bom, tem outras estruturas também relacionadas ao primeiro centro, mas não dá para detalhar todas, né, gente, hoje. Então, vamos lá. O segundo centro de força, a cor predominante dele é a cor laranja. Ele é conhecido como chakra sacral da sexualidade, que é o centro das relações interpessoais primárias e de desenvolvimento da sexualidade. Então, sexualidade para leitura corporal não quer dizer genitalidade, né? Também, mas não quer dizer só isso. Não está se referindo ao ato sexual propriamente dito. Então, sexualidade para leitura corporal é tudo que possa trazer as sensações de realização, de saciedade, de gozo, de nutrição, de encantamento e de contentamento. Então, expande, né? Muito mais. É o prazer que a gente vive aí no nosso dia a dia mesmo. O segundo centro de força, ele é constituído por 6 nadis, ele também se localiza na pelve, mas ele tem uma abertura na região púbica,
né, que é uma região que trabalha aí a habilidade do acolhimento. Então, a gente já começa a entrar num íntimo maior com a gente. Ele está localizado na altura da 4ª vértebra sacra, né? A coluna sacra, ela trabalha para a gente ter uma vida prazerosa. Então, quando essa região ela dói, a gente fala que a gente está vivendo no sacrifício, ao invés de estar vivendo aí no sacro ofício. O segundo centro de força, a glândula de representação, são as gônadas, né? Os ovários nas mulheres e os testículos nos homens, que vão produzir estrogênio, progesterona, testosterona. E é o centro de ativação e de ordenação da atitude íntima. E algumas estruturas e órgãos diretamente relacionados ao segundo centro de força. A gente tem o sangue, né, que é o elemento de promoção da fluência de vida. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma hemácia, um glóbulo vermelho, ela tem a duração em média de 120 dias na nossa circulação. Então, a gente pode contar que mais ou menos cerca de 3 a 4 meses, todo o nosso sangue ele se renova. E no nosso sangue que circula as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas pulsões, né? Então, tudo isso se renova com uma velocidade muito rápida. Então, nós somos seres mutantes. Pode ser que uma coisa que era muito importante para mim há 4 meses atrás, pode ser que hoje já não faça tanto sentido assim. Também, sobre a jurisdição do segundo centro de força, a gente tem as mucosas, todas elas, né? Que trabalham aí a convivência com prazer e com a satisfação. Lembrando que prazer é muito diferente de lazer, né? O prazer, ele não imprime obrigação, né? Ele acontece de forma espontânea, né? Aquilo que faz realmente os nossos olhos brilharem, a nossa boca salivar, o nosso tórax abrir, né? E diferente do lazer. Porque, por exemplo, vamos supor que eu sou sócia de um clube e imprimo a obrigação de estar frequentando esse clube todo final de semana. Então, aquilo ali pode parar, né, de ser um prazer e se tornar um lazer, porque imprime já uma obrigação. O prazer, não. Ele acontece, assim, ele é espontâneo. Sobre a jurisdição do segundo centro de força, a gente também tem a pelve, né, que é uma região, a gente fala que é um território sem lei. Ali é a gente com a gente mesmo, um lugar que a gente pode tudo, né? Então, um lugar de intimidade consigo. E a pelve, ela vai trabalhar 2 conceitos aqui para a leitura corporal: a domesticidade e a domicilidade. A domesticidade é a nossa vida íntima, a nossa casa, o nosso cotidiano, né? Que a gente está trabalhando muito nesses tempos. E a domicilidade é o universo da nossa intimidade, né? É a gente construir um lugar próprio de conforto, onde que a gente se sente bem, onde que a gente faz contato com a gente mesmo. Também sobre a jurisdição do segundo centro de força, tem as amígdalas, né, que vai desenvolver aí a percepção do que é prazeroso, né? Então, colaborando com a ideia que não é para a gente insistir com aquilo que não é prazeroso, né? Então, me disseram que comer tal coisa faz muito bem para a saúde, mas eu não estou, assim, com a menor vontade, né? Menor tesão, minha boca não salivou. Será que vai me fazer bem naquele momento, né? A gente também tem sobre a jurisdição do segundo centro de força, as articulações. Então, enquanto no primeiro são os ossos, né? No segundo centro, as articulações, onde vai circular os nossos quereres, os nossos impulsos, e também aonde que vai ter a regulação da ponderação, né? A gente pode fazer sintoma nas articulações, pelo fato de a gente estar ponderando demais, né? Ou ponderando de menos. O órgão do sentido é a boca, né? E o sentido é o paladar. A gente tem a nossa língua, né? Que é um radar. A língua vai atrás, ela sabe buscar aquilo que realmente nos dá prazer.
E a gente está falando, gente, de segundo centro de força, né? É um chakra muito básico, né? E assim, então, para a gente ter saúde mesmo, a leitura corporal, ela prega isso, o prazer, ele é muito importante na nossa vida, né? No nosso dia a dia, em tudo, né? Praticar a sexualidade nas mínimas coisas. É numa refeição que a gente está fazendo e saborear aquele alimento, num banho que a gente está tomando. Então, prazer, assim, em cada ato nosso. Isso traz muita saúde para o nosso corpo. O terceiro centro de força, né, com a cor predominante aí, o amarelo, que é o centro da identidade, da individualidade. É um local que a gente abre espaço, né, para uma nova construção, para movimentos mais autênticos, para o posicionamento. Ele é constituído por 10 nadis, ele se localiza na região do abdômen, na abertura da região umbilical, e ele vai trabalhar aí a autonomia, né? A autonomia para a gente desenvolver o sentido de autoridade. Autoridade, a gente ser o senhor da própria vida, né? O senhor da própria história. A gente está conseguindo sempre, sempre poder falar aí na primeira pessoa. Ele está no plano, né, que corresponde à quarta vértebra lombar, que é uma vértebra de promoção da atitude confiante. E a glândula representante do terceiro centro de força é o nosso pâncreas, né, que esse órgão, você está dando para vocês verem, amarelinho aqui, que fica atrás do estômago, né, que é um centro de estruturação e reestruturação dos caracteres da nossa pessoa. É o pâncreas que vai determinar quando que a gente está pronto para uma nova etapa de maturação. Então, é o pâncreas que determina quando que a gente está pronto para tirar a fralda. É o pâncreas que determina quando que a gente está pronto para andar de bicicleta sem rodinha. Ele que determina quando que a gente está pronto, né, para cair o dente de leite ou para descer o dente permanente. Ele que vai ler isso na gente, né? E acontece mais ou menos assim. A gente aciona a nossa curiosidade ela atua lá nos rins, né? Ativando habilidades e competências, e uma vez ativadas, ao invés de elas serem excretadas na urina, elas são reabsorvidas e caem na nossa corrente sanguínea. E o pâncreas começa a ler essas novas habilidades e competências, né, que estão chegando, e ele provoca estímulos na região do nosso abdômen, que é o centro da identidade, né? Ele provoca estímulos sob forma de inquietudes, de pulsões, de vontades, de desejos, para que a gente de fato possa maturar. E estruturas e órgãos diretamente relacionados. A gente tem relacionado aí o sistema, ao terceiro centro de força, o sistema digestório, não todo ele, né, mas alguns componentes aí do trato gastrointestinal. Os intestinos a gente já viu que está sob a jurisdição do primeiro, né, centro. Mas a gente tem, por exemplo, o esôfago e o estômago, que são órgãos de filtragem. Eles filtram regras, imposições, sentimentos, emoções, princípios ativos, né? E o estômago, principalmente, ele define o que será parte minha, que vai constituir aí a minha identidade ou não. Então, às vezes, é importante que a gente tem episódios aí de vômitos, refluxos, porque a gente pode estar colocando muita coisa para fora, né, que não nos pertence. Também, sobre a jurisdição do primeiro centro de força, a gente tem o fígado. O fígado, a gente considera que é a morada da nossa alma, ele sabe exatamente o que a gente veio fazer aqui, nessa existência, né? Então, ele vai trabalhar com a assertividade. A assertividade é eu sei o que eu quero e eu vou atrás, custe o que custar. Então, eu tenho movimentos diretos, movimentos
objetivos, movimentos produtivos, né? E diante das frustrações da gente não ser assertivo, isso pode gerar raiva, que é um sentimento aí também processado pelo nosso fígado, né? Agora, o interessante é que se a gente lê a raiva de trás para frente, vem escrito aí para a gente aviar. Então, a raiva, ela é muito localizadora, né? Autolocalizadora. Ela nos define, assim, aonde que a gente está nessa história. E para a gente praticar, assim, de forma eficiente essa autolocalização, é muito importante que a gente pratique mais uma apreciação do contexto do que o apontamento e a crítica. Porque quando a gente responsabiliza o outro, né, quando a gente faz essa transferência de responsabilidade, a gente perde muita oportunidade de se autolocalizar. Então, assim, falar na primeira pessoa, né, praticar a apreciação, isso ajuda, né, a gente se localizar, dar um norte. Também sobre a jurisdição do terceiro centro de força, a gente tem as mamas. A mama é meio que irmã do fígado, né, o centro da objetividade. E para a gente atingir um objetivo, é muito importante que a gente seja persistente, ao invés de ser insistente, né? Então, se eu tenho um objetivo e eu estou indo por um caminho que não está dando certo, é importante que a gente tenha a persistência de mudar, de manter o objetivo, mas mudar os caminhos para que a gente consiga alcançá-lo. Né? E se a gente fica na insistência, viu que por aquele caminho não dá certo, mas mesmo assim eu vou insistir, provavelmente a gente não vai conseguir atingir os nossos objetivos. Também sobre a jurisdição do terceiro centro de força, a gente tem a vesícula biliar, né? O fígado, ele sintetiza uma estrutura muito importante para o sistema digestório, que é a bile, e a bile é armazenada na vesícula biliar, que é o centro de armazenamento e organização de ideias e pensamentos. A gente fala que a vesícula biliar é um grande representante do corpo mental, no corpo físico. E a gente pode ter distúrbios, né, nessa região, quando a gente tem muita pensação, né, uma elaboração muito excessiva. É uma região que a gente pode trabalhar muito enxaqueca, dores de cabeça frequentes. Existem no nosso corpo, né, na superfície do corpo, regiões que a gente trabalha a vesícula biliar. É uma região que adoece quando a gente, às vezes, racionaliza um sentimento, né, fica justificando por que a gente está sentindo aquilo. Também, sobre a jurisdição do terceiro centro de força, a gente tem o baço, que é o centro da integridade, né? O ser íntegro, não tanto assim quanto aos valores éticos, mas a integridade com a gente mesmo, né? Com os nossos valores, a gente fala que é o máximo de presença consigo. Também, sobre a jurisdição do terceiro centro de força, a gente tem os joelhos, que é o centro da valorização pessoal, né? E valor pessoal para a leitura corporal é a gente entender que a gente tem luz e sombra como processos, né, da maturação. A gente vive num planeta que ele é binário. Então, a gente tem noite e dia, branco e preto, sol e lua. E como tem isso fora, também tem isso dentro da gente. Então, a gente tem luz e a gente tem sombra. Então, para a gente desenvolver esse valor, é tão importante a gente acolher, né, o que a gente tem de luz, as nossas virtudes, as nossas competências, como também as nossas sombras. O primeiro centro de força, só recapitulando aqui, ele rege os ossos, o segundo centro, as articulações, e o terceiro centro de força, os músculos, que vão ordenar, né, ajudar aí a gente ordenar os nossos movimentos e as nossas ações. O órgão do sentido do terceiro centro de força são os olhos, né? O sentido é a visão. O olho também é um irmãozinho do fígado, né? Muitos sintomas que a gente faz no nosso olho é uma limpeza, né, do nosso fígado.
Vem aí o quarto centro de força, ele tem como cor predominante a cor verde ou a cor rosa, tá? Pode ser as duas, por isso que eu coloquei esse sombreado aí de rosa. Ele é conhecido como chakra cardíaco, tem um nome grande, que é o centro estimulador da emocionalização, da amorização, da harmonização das relações humanas e da objetivação e sociabilização dos impulsos internos. Resumindo aqui, né? Ele vai desenvolver emocionalidade, afetividade. O quarto centro de força, ele é constituído por 12 nadis, ele se localiza no tórax, que é o centro de desenvolvimento da Não, só tem uma calça para ela aí. Você quer trocar de calça? Vou tirar essa calça molhada. E para leitura corporal, existe uma diferença, né, entre socializar e sociabilizar. Então, na socialização, a gente tem um contato mais superficial, né? Não tem trocas profundas, a gente pode fazer cara de paisagem, a gente pode interpretar diversos personagens. E já na sociabilização, a gente tem um contato mais verdadeiro, né? A gente consegue falar mais de si, né? Um contato mais autêntico. Ele está localizado na altura da 6ª vértebra torácica, que é uma vértebra de manifestação da afetividade. Ele é representado pelo timo, que é o centro de coordenação da função imunológica nos vários corpos. A gente fala que é a estrutura assim, mor do sistema de imunologia, né? Ele trabalha para o sistema imune não só do corpo físico, mas de todos os corpos sutis. E nos prepara para as trocas, né? Que para a leitura corporal essa é a função do nosso sistema imune. Quanto mais a gente convive com os diversos tipos de estímulos, sem perder, claro, a nossa integridade, a nossa presença, mais forte a gente se torna imunologicamente falando, né? E quanto mais a gente evita contato, mais a gente se enfraquece imunologicamente falando. O timo, ele é dotado de um poder muito grande de autossustentação e autossuprimento, tão grande que na vida adulta ele tem que retrair. A gente tem um timo, né, atrofiado, porque se ele fosse muito desenvolvido na vida adulta, a gente desenvolveria de tal jeito, né, esse sentimento de autossustentação, autossuprimento, de autobastança, ia ser tão desenvolvido que nós tenderíamos a um processo de desenvolvimento da individualização. A gente, por só, nos bastasse, né? E sem passar pelo processo da sociabilização. E nós somos seres sociais, né? É importante também, embora a gente se basta, é importante a gente sociabilizar, porque é através da sociabilização que a gente aprende a se amar, a gente aprende, né, a ter valor, a gente aprende que a gente pode conduzir a nossa própria história. As estruturas e órgãos diretamente relacionados aí ao quarto centro de força, a gente tem as vértebras torácicas, que é o eixo de estruturação da sociabilidade. Nós temos o osso externo, que é esse osso mediano aqui, que é o osso da comunicação. As costelas, que são os ossos da autorrevelação. É muito bonitinho assim no nosso corpo, porque as costelas, elas são estruturas oblíquas, né? Se a gente observar, elas olham para o nosso abdômen, que é o centro da identidade. Então, elas nos revelam, elas contam para mim o que eu sei sobre mim. Então, é muito legal. Também, sobre a jurisdição do quarto centro de força, a gente tem os pulmões, né, que são os órgãos que oferecem a partilha, a troca, o coração, né, dentro da cavidade torácica também, que é o centro da emocionalização. Então, o nosso abdômen, que é gerado todas as nossas inquietudes, pulsões, desejos, e quando passa pelo tórax, né, pelo coração, que acontece esse processo aí de emocionalização. O órgão do sentido é a pele, né, e o sentido é o tato. O quinto centro de força
representado aí pela cor azul, azul celeste, conhecido como chakra laríngeo ou chakra da garganta, que é o centro de expressão da criatividade e da sexualidade sutil. Então, ele é constituído por 16 nadis, ele se localiza na região da garganta, nessa proeminência laríngea que a gente chama de pomo de Adão, que é uma estrutura de ordenação convicta. Ele está aí na altura, né, da 4ª vértebra cervical, que é uma vértebra guardiã do direito à autorrealização e do estado de merecimento, e representado pela glândula tireoide. A glândula tireoide, né, que produz aí alguns hormônios, como a tiroxina, que é o T4, triiodotironina, que é o T3, a calcitonina, que também vai regular as nossas paratireoides, é o centro de desenvolvimento da linguagem e da habilidade de expressão. Então, a tireoide, ela vai trabalhar, né, para a nossa comunicação, para a nossa expressão, também trabalha com o sentido da abundância. Na verdade, a abundância ela é trabalhada lá no primeiro centro de força, pelos nossos intestinos, e é uma função que se completa aqui no 5º centro de força, né? E para a leitura corporal, a gente ser abundante é simplesmente a gente permitir tudo que a gente quer e necessita. Basta permitir. E a tireoide também completa aí a função do 2º centro de força da sexualidade sutil, né? Que é um conceito mais amplo da sexualidade, né? De viver a sexualidade, não só a genitalidade, né? Mas a sexualidade aí no nosso cotidiano. As estruturas e órgãos correlacionados ao 5º centro de força, a gente tem a cintura, as 3 cinturas, tanto a coxa femoral como a glenohumeral e a TM. A coxa femoral é o centro da criatividade, então muitas das desordens da coxa femoral é porque a gente pode estar se mantendo naquilo que é conhecido e dominado, né? A gente está impedindo uma vivência do inusitado, do inédito. Ou pode ser também uma vivência do tédio, né? A gente fala que vida tediante é o contrário de vida em movimento. Também sobre a jurisdição do 5º centro de força, a gente tem a articulação glenohumeral, né, que é o centro de organização da expressividade. A glenohumeral ela é capaz de transformar intentos, né, em ação. E também da ATM, que é o centro de ativação da palavra falada, porque tem várias formas de se comunicar, né? Então, através do desenho, da mímica, da dança, da arte, mas a ATM, ela vai trabalhar a comunicação da forma falada, né? Da palavra falada. Então, também sobre a jurisdição do 5º centro de força, a gente tem os tendões que trabalham aí para a nossa atuação mais original e mais criativa. Os ligamentos que funcionam como sinalizadores, como paredes, né, que vão conduzindo os nossos movimentos para que os movimentos aconteçam de forma mais satisfatória. A gente tem o 6º centro de força, representado pela cor azul índigo, que é o chakra frontal, também chamado de 3º olho, que é o centro da percepção e da síntese. O 6º centro de força, ele desenvolve todas as nossas habilidades sensoriais, né, dos nossos 5 sentidos, e também as habilidades extrasensoriais, habilidades aí do mediunismo, e também mantém ativa as nossas inteligências para que possibilita a leitura do que percebemos, né? Então, a gente capta tudo e a gente faz depois essa síntese. Ele é constituído por 96 nadis, ele se localiza na região da glabela, né? Ele tem abertura aqui entre o espaço das sobrancelhas e é conhecido como campo para a composição da conduta. Ele é representado pela glândula hipófise, que é o centro de ordenação e de desenvolvimento da capacidade psicofísica. A glândula hipófise, né, representada aqui
ela é dividida em duas porções, adenohipófise e neurohipófise, ou hipófise anterior e hipófise posterior, e ela secreta, sim, uma gama de hormônios, né? Então, secreta o hormônio do crescimento, prolactina, ocitocina, hormônio antidiurético, e a glândula hipófise também, ela vai secretar hormônios que vão atuar sobre outras glândulas endócrinas. Então, por exemplo, ela secreta o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico, que atua lá na suprarrenal, ou seja, no primeiro centro de força. Ela secreta o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, que vai atuar na nossa tireoide, né, que faz parte do quinto centro de força. Ela secreta o FSH, que é o folículo estimulante, e o LH, que é o luteinizante, que vai atuar sobre as gônadas, né? Então, ela acaba que meio que comanda, que comunica aí com outras glândulas, né? Representantes de outros centros. Então, essa é a função da nossa glândula hipófise. Ela aglutina, né? Ela associa as nossas competências e nos capacita, né? Promove a capacitação do nosso corpo físico, a capacitação do nosso psiquismo, a capacitação da habilidade de sentir, a capacitação para atuar. E existem alguns segmentos integrativos, né, que fazem essa integração no nosso corpo, representantes aí do sexto centro de força. Então, a gente tem, por exemplo, o músculo ilio-psoas, né, que também integra a nossa pessoa, quem a gente verdadeiramente é, quem nós somos, com a nossa personalidade. A gente tem o quinto dedo e o quinto artelho, que é o estar e integrar, né? O quinto artelho, no caso, impulsiona o nosso caminhar integrado com a disponibilidade verdadeira. A córnea também é uma estrutura de integração, representante aí do sexto centro de força. E, para finalizar, a gente tem o sétimo centro de força, que é o chakra coronário, o chakra da coroa, é o centro da espiritualidade, representado aí pela cor violeta. Ele é formado por 1000 nadis, né? Ele se localiza no topo da cabeça, ele tem a sua abertura para o céu, então, enquanto o primeiro centro tem abertura para a terra, o sétimo tem abertura para o céu, né? A abertura se localiza aí no quarto quadrante do couro cabeludo, que é o centro de ativação e ordenação das nossas capacidades sutis. Ele é representado pela glândula pineal, que é o centro de ativação e desenvolvimento dos vários saberes e das várias acuidades, a glândula pineal, que secreta um hormônio, que é a melatonina. E o sétimo centro de força, ele nos conecta, né? O nosso físico com essa energia cósmica. E o maior representante do sétimo centro de força no corpo físico é o nosso sistema nervoso. Tanto o sistema nervoso central, que é constituído pelo encéfalo, que está dentro da caixa craniana, e da medula espinhal, que está dentro da coluna vertebral, que é uma instância que desenvolve e congrega inteligências, né? Então, ele processa tudo que chega até ele é capaz de armazenar informações. E a gente também tem o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é tudo aquilo que está fora do sistema nervoso central. Então, muita gente acha que os neurônios eles se localizam somente dentro da cabeça, e não. A gente tem neurônios, né, espalhados por todo o nosso corpo, que faz parte aí do sistema nervoso periférico, que é uma instância que registra e responde, né, às sensações. Então, captam as informações e responde às sensações e às primeiras impressões. Então, é através do sétimo centro de força, né, que a gente alcança a possibilidade de experienciação da condição de ser. Ser essa unidade que nós somos, né? Espírito e matéria, espiritual e material. Ser essa expressão divina, né, nesse corpo denso, nesse corpo material. E fazer com que essas duas porções que nos constituem, essa porção espiritual e material, estejam num único movimento, né? Que elas possam dançar aí numa mesma melodia.
Mas para que isso aconteça, é muito importante que a gente tenha ciência de si, né? Que a gente volte a atenção para si, que a gente se conheça verdadeiramente. Então, é importante, né? A gente experienciar-se, é importante a gente conhecer-se, atender-se, aceitar-se, né? E principalmente priorizar-se. Bom, era isso, né, que eu queria compartilhar com vocês, antes de abrir aí, né, para perguntas. Só queria, porque às vezes as pessoas já começam a sair, só fazer uma pequena oração para a gente poder finalizar o nosso trabalho. Então, vamos lá. Agradecendo a grande força cósmica do amor universal, agradecendo a todas as entidades que nos assessoram e protegem, agradecendo e evidenciando sempre a nossa presença e nos colocando à disposição para os trabalhos de paz e crescimento. Gratidão, gente. Vou tirar aqui agora.